Boa noite a todas e todos. Que bom estarmos aqui juntos, né? Fico tão feliz. Arte e educação, quanto mais gente interessada, melhor. Estamos precisando muito. As escolas, nós, todo mundo. A humanidade precisa de mais arte, né? E a educação precisa de mais. Nosso trabalho hoje tem uma grande parte é prática, né? Então, eu não posso me alongar muito em muito papo. A gente tem um trabalho para fazer, bem simples, mas que eu acho que pode trazer muito assunto para nós conversarmos depois. A ideia é a seguinte: eu vou dar uma contextualizada no tema, né? Que é a partir de um rejeito. Depois vou lançar a proposta, vocês façam as perguntas que vocês quiserem em função dela, né? As dúvidas que vocês tiverem, mas o principal é que vocês realizem assim a proposta com a escuta de vocês. Não importa, tem que ser assim, tem que ser do jeito que vocês quiserem. Mas isso eu explico logo depois. Então, a gente, depois dessa explicação, eu vou compartilhar a tela e aí vai ficar ali a proposta resumida, 8 passos da proposta, bem explicadinho. Qualquer coisa é só olhar ali para a tela e vai ver qual é o caminho. E aí a gente tem um tempo de 20 minutos para realizar, porque é bem simples também. E aí depois eu gostaria de comentar. Se tiver muita gente, eu não vou conseguir comentar de todo mundo, né? Então a gente faz um sorteio, o Vinícius, a Giovana, a Alice, o pessoal da PUC pode ajudar num sorteio aí, se for o caso. E assim mesmo sortear quem quiser comentário, lógico, né? O viés sempre vai ter alguma ligação com a arte e educação, que é o mote aqui, né? É o principal motivo da gente estar reunido. É isso. Então, esse, em linhas gerais, é por aí. Eu escolhi esse tema do rejeito porque é muito rico, sabe? Ele, além dessa relação óbvia com o meio ambiente, né? A preservação do meio ambiente, que nem é o caso de, assim eu estou utilizando o material que seria jogado fora e tal. É muito mais a gente reolhar para as coisas, né? Rever, né? E com isso a gente rever as atitudes também. Então, a gente vai trabalhar com material muito simples, como vocês já sabem aí, não? É papelão e tal, a lanterna do celular, depois o próprio celular para fotografar, enfim, e é muito mais assim trazer valor para aquilo que é basicamente rejeito. Então, quando a gente pensa em termos de arte, né, portanto, quando a gente faz comentários e críticas pouco sensíveis, eu pelo menos tenho essa opinião, né, que a crítica é muito bem-vinda, mas ela tem que ser muito sensível, né? Muito respeitosa. Por quê? Porque não se trata do trabalho, não está se falando daquele trabalho, daquele produto daquela pessoa. A gente está falando de parte daquela pessoa. Pelo menos por algum tempo, às vezes mais rápido, mais demorado, aquilo tem uma representação muito grande, nem que seja hoje tem muita representação. Então, aquele comentário que eu faço hoje, eu estou fazendo um comentário em cima daquela pessoa, né? Daquela pessoa que produziu, do autor. Então, esse é o cuidado maior que a gente tem que ter. Acho importantíssimo o comentário, inclusive com trabalho com criança, quem trabalha com criança, né? Tem muita coisa para se pensar em termos desses comentários, mas é lógico que o comentário que eu vou fazer com vocês, claro,
com todo cuidado, né? Mesmo porque eu não sou dono da verdade, isso é ponto básico, assim. Esse comentário é feito para adulto, né? Então, a linguagem, as abordagens e tudo, mas isso não significa que a gente não possa fazer comentários com profundidade também com as crianças, não ficar só naquele é bonito, é feio. Ficou bonito, ficou lindo o seu trabalho e tal. Essa coisa que é normalmente o que acontece, né? Até porque a gente fica, os professores ficam com poucos subsídios, né? Os pais também, né? O que eu falo? E é tão simples, na verdade. Não é nada de complicado. Então, o rejeito tem essa relação, porque a arte tem uma relação direta com o indivíduo, quer dizer, tem a ver com um grande sistema que é o meio ambiente, é lógico, tem a ver com o grande sistema pessoa, né, que está ali sendo representado por um trabalho, e muitas vezes a escolha de um rejeito ou o desprezo por um rejeito tem muito a ver com o desprezo sobre si mesmo. Eu quero fazer assim uma certa distinção. É impossível não relacionar o simbólico. E eu fico querendo trabalhar só a parte plástica, mas quando a gente trabalha em educação e com arte, né, que existe toda essa sensibilidade, é fundamental que a gente considere as simbologias possíveis, né? Não quer dizer que a gente tenha que acessar, né? O que a criança está querendo dizer. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou querendo dizer que alguma coisa ela está dizendo, portanto, é de uma ordem simbólica. E por assim ser, então, merece respeito. O rejeito, a própria palavra já nos diz, fala de desprezo, de descarte, daquilo que não tem serventia, né? Daquilo que não tem interesse. Muitas vezes, uma parte rejeitada por uma criança, né? Por um aluno, durante o processo criativo, às vezes aquele pedaço é tão rico e está sendo rejeitado. Quando você retoma isso, traz isso para a área de interesse e de valor, é como você oferece, quer dizer, você dá a condição de uma revisão de valores na criança. Eu estou falando da criança, mas pode ser no adulto, né? Também, claro. Uma revisão no sentido assim, aquilo que eu estou desprezando, na verdade, tem tanto valor. É claro, porque tem uma parte de nós que a gente quer sempre rejeitar mesmo, né? Somos nossa sociedade, né? Nossa cultura, né? A sociedade onde a gente está inserido é dessa forma, né? Tem uma parte de todos nós que não vale a pena, que não é boa, esconde, deixa de lado, né? Vê qual é o melhor ângulo que você sai na selfie e mete bronca, apresenta isso. Então, e a gente faz isso muito antes da selfie, né? A cultura é essa, né? Então a gente é metade. A arte quer inteiro, não quer metade. Só interessa quando é inteiro. É só o lado bonitinho, só o lado bacana, só o lado que compreende, o lado não sei o quê, o lado inteligente, o lado, né? Não, é tudo. É o burro, é o feio, é o mal, é o errado, né? Que a arte justamente questiona isso tudo, vai questionar o que é burro mesmo, é feio mesmo, é errado mesmo, né? E aí a gente fica muito mais pleno. Bom, então o rejeito é justamente a gente trabalhar supostamente com aquilo que nos parece tão pobre em nós. Quando a gente, por exemplo, tem muito trabalho que se faz com criança que tem uma parte que é recortada e abandonada, né? É muito legal se fazer um trabalho com a parte que foi escolhida e a parte abandonada. Porque nós somos isso, uma parte escolhida e uma parte abandonada. Nós somos tudo isso. Nós somos esses opostos, né? Nós, adultos. E não é diferente na criança. A criança está, coitada, sendo treinada para abandonar um pedaço dela, porque não vale a pena. Então, a ideia é esse resgate.
e trazer para esse lugar da arte, que é um lugar de valor, né? Não tem medida, né? Qual o valor da arte? É difícil, né, de medir. Quem pinta, quem esculpe, quem faz música, quem canta, quem trabalha no palco, de alguma maneira, sabe o quanto é difícil, quanto você quer para fazer isso? Putz, coisa dificílima. Sei lá quanto eu quero. Ai, meu Deus, será que tem valor? Aí começa. Porque tem uma parte nossa, nem é tão bom assim. Então, eu vou fazer mais barato. Enfim. Então, nós vamos trabalhar exatamente com isso. E me interessa também, eu resolvi juntar duas coisas. A gente trabalhar um pouco das 3 dimensões e das 2 dimensões. Então, eu ia falar intercâmbio, mas eu acho que não é. É essa inter-relação entre as 3 dimensões e as 2 dimensões. 3 e 2, 3 e 2. O olhar que vai para 2 dimensões, né, que é um papel, um desenho, uma sombra, tem 2 dimensões. Mas você tem... se você recorta e levanta, você já tem 3 dimensões. Recorta o papel, levantou, já tem um outro olhar tridimensional. Bom, então a proposta é a seguinte: vocês vão pegar um papel qualquer aí da casa, já usado, ou não, aí é com vocês. Tudo tem uma diferença muito grande. Quando a gente vai lançar uma proposta, eu de novo aqui na arte e educação, tá? Quando a gente vai lançar uma proposta dessas para um grupo de crianças, mesmo que não seja literalmente, porque eu estou aqui pensando para adultos, tá? Mas, assim, claro que ela se adapta, né? Então, quando a gente vai lançar, a gente tem que pensar em toda a representação que vai junto. Ou seja, pegar um papel que nunca foi usado, como esse aqui, e que é o que eu vou usar com vocês, porque ele tem um tom diferente, mas, assim, usar esse papel tem uma representação de um papel perfeito e que eu vou torná-lo imperfeito. Porque eu vou amassar o papel. Como eu vou amassar o papel, eu vou descartar o papel. Então, se eu lanço um trabalho em que eu começo com um papel inteiro, perfeito, imperfecciono ele, eu acho que não existe essa palavra, mas torno ele imperfeito, esse tem um propósito, pode ter um propósito nisso aí, não está certo nem errado, depende aonde você está lançando isso. No grupo tem uma criança que quer tudo exato, perfeito, tudo tem que ser novo, ele tem horror a lixo, tem tudo que já foi usado, não quer mais, sei lá, eu estou criando uma historinha aqui. Essa proposta é interessante, começar e trazer a imperfeição, e a partir da imperfeição é que eu vou criar. Bom, isso é uma ideia. A outra é o rejeito mesmo, aquilo que a gente já... aquele papel que já foi... está cheio de anotações, de uma revista, sei lá, qualquer coisa, e aí eu amasso. Ela já era lixo mesmo, e eu amasso e inicio alguma coisa. Eu estou falando amasso porque a nossa proposta é assim. Então, vocês vão... Depois que a gente amassa, eu vou baixar aqui para a gente... Eu trouxe uma coisa branca aqui para poder... Está dando para ver direito? Está com contraste? Porque eu daqui não vejo bem. Aqui está perfeito. Tá, então ótimo. Aí eu vou pegar o meu amassado, que é como se eu estivesse trabalhando com um acaso, né? Eu produzi um acaso, né? Amassando papel. Aí eu vou olhar em vários ângulos, vou ver as sombras, vou ver posições possíveis. Será que ele se apoia ou será que ele fica suspenso? Né? Ele pode estar suspenso. Aí, por onde eu suspenderia? E como ele se modifica quando eu suspendo? E como ele se modifica quando ele está sobre uma base? Eu posso brincar com ele e eu vou ter várias posições, de repente gosto de todas. E são muitos ângulos, porque são 3 dimensões. Agora, o ideal é que eu tenho
eu tenho aqui um papel, uma cartolina grande aqui que eu coloquei na mesa. Eu vou colocar em cima dessa cartolina meu amassado e vou com o celular. Eu não sei, talvez seja muita luz aqui, vocês vão ter que arrumar um escurinho do cinema aí. Eu vou brincar com as sombras. Vários ângulos em cima desse espaço branco. Eu estou falando cartolina, pode ser uma mesa de fórmica branca ou clarinha, contanto que a gente veja a sombra. Bom, aí eu brinco com as sombras, mais de cima, mais de baixo, mais comprida. Ela surge, quer dizer, eu estou criando sombras a partir de uma imagem que eu produzi. Bom, eu tenho que dar um jeito de... É que eu segurando tudo ao mesmo tempo aqui não consigo. Eu vou projetar a sombra e vou marcar com lápis em cima desse papel branco aí que eu tenho, essa cartolina, papel branco, se for em cima da mesa, o grafite também, se for, às vezes sai. Mas o ideal, quer dizer, desculpe, nesse caso vai ter que ser papel mesmo. Vai reproduzir a sombra e não mais o objeto. Agora interessa a sombra. Retira o objeto, dá uma terminação aqui, porque ele possivelmente vai ficar interrompido, né? Você imagina o que você quer a partir daqui, só para complementar a sua sombra, e você passa a ter uma forma que nasceu de um amassado. Na verdade, nasceu de uma forma tridimensional. Isso aqui é escultural. Essas 3 dimensões provocaram 2 dimensões na sombra. Eu marquei e agora eu vou recortar. Em cima, quer dizer, eu recortar essa sombra, né? Num papel qualquer que eu tenha. Agora sim, eu vou pegar... Peraí. Eu desmontei uma caixinha aí de cartolina, de papelão, tipo Mercado Livre. Aí peguei, já recortei aqui uns pedaços, eram as laterais da... Ela pode ser assim, não ter nada, mas também pode ter marca, sei lá, não tem nada. Porque quando você for recortar, você vai desconstruir o texto, sei lá, produzido não sei aonde, no site www. Isso aí já não interessa mais. Isso vai ficar um elemento gráfico lá, sem problema. Aí eu tenho agora, eu peguei o papel, coloquei em cima da cartolina, oh meu Deus, do papelão, coloquei em cima do papelão, marquei com lápis e recorto com a tesoura ou com um estilete, quem tiver. Bom, aí recorta. Você pode trabalhar várias formas, de várias projeções do seu mesmo amassado, ou um mais para cá, um mais para lá, pegou outro ângulo, virou, não importa. Essas sombras têm que ter origem, a ideia é que tenha origem neste amassado. Eu repito, 1, 2, para eu ter 3 elementos, ou ter 2 elementos, ter 5, sei lá, aí é com vocês. E aí sim vocês vão... Deixa eu achar minha tesoura aqui. Eu tinha separado a tesoura. Botei de novo no lugar. Aí aquela história, sabe? Faz um corte. Peraí, vamos dizer que eu tenho isso aqui. Porque eu não tenho a forma. A forma vai ficar toda... provavelmente não vai ser um geométrico, assim, um quadrado. Mas eu faço um corte, aquela coisa simplérrima, pessoal. Faço um corte no ângulo que eu quiser, no outro, e começo a brincar com essas formas de remontar, ou seja, elas nasceram de uma forma tridimensional, ganharam uma linguagem
bidimensional, e agora elas vão, de novo, retomar as 3 dimensões. Então, ela retoma as 3 dimensões, tá? Eu estou só mostrando aqui uma coisa, assim, mais ou menos. Eu fiz um outro corte aqui, porque, sei lá, eu posso botar uma outra forma para cá, ou já fazer uma outra coisa. Enfim, é brincar, não importa se o papelão fica com muitos rasgos. Se você quiser, tira 2 vezes, fica um filetinho, ele encaixa mais precisamente. Aí, gente, é com vocês. A ideia é viver mais esse processo, não é? Fiz uma obra incrível. E depois a gente se debruçar, olhar, né? Sobre os trabalhos de vocês, todos nós, a ideia é eu fazer, então, os meus comentários, ver em que eu posso colaborar, né? O que eu posso acrescentar. E aí a gente vai aprofundando o olhar da gente sobre aquilo que a gente produziu. Não sei se está claro para todo mundo. Eu tinha pensado assim, quem quiser pode pintar, por exemplo, pintar tudo de preto, sobre um papel branco, ou cores diferentes dos recortes. Aí, gente, isso aí é desenvolvimento para depois, porque agora a gente não vai ter tempo para isso tudo, senão a gente vai ficar sem espaço para os comentários. Aí, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Vinícius, Giovana, quem tiver aí, posso compartilhar? Pode E ser, aí vou professor. colocar o que eu falei, vai estar escritinho lá para facilitar. Então, pessoal, eu acho que, não sei como é que vocês estão aí, mas será que dá para a gente retomar? Aí eu preciso saber. Legal, Clara. Clara e Marcelo responderam que tudo bem, que pode, né? Eu preciso saber quem gostaria, quer dizer, quem terminou, ou mesmo que eu não tenha terminado, na hora fala assim um pouco aonde queria chegar, sei lá. E que gostaria de comentar. Aí eu preciso que vocês... Vinícius, Giovana, o que é melhor? Para mim, o melhor era fotografar e eles compartilharem a tela. É possível isso? Eles compartilharem? É possível sim, professor. Então, ótimo. Eu prefiro que eles fotografem. Eu podia ter avisado já para fotografar, né? Mas é rapidinho, acho. Porque aí... E aí compartilha. Vamos fazer o seguinte? Me ajudem aí. Giovana, me ajuda? Como é que a gente pode organizar isso? Das pessoas que querem que comente. Como é que a gente faz para... Então, professor, eu liberei o áudio. Os alunos podem ou levantar a mão para cada um em uma vez, mas o áudio está liberado e o compartilhamento também. Então, se o aluno quiser compartilhar a tela com o senhor, já está Tá. liberado. Somos poucos, de qualquer maneira, tranquilo, dá para... Então, quem pode começar? Fotografou, Marcelo? Estou nisso, estou por partilhar aqui com o meu computador do telefone. Só um minuto. O pessoal pode compartilhar a imagem também? A própria imagem? Quem não quiser, tudo bem, mas fico curioso. Olha aí, que bom! Filomena.
Tá ok, Raquel? Você fez, Selene? Eu fotografei, mas eu não sei se vai dar para eu mandar pelo celular. Posso mandar mostrar por aqui? Pode. Você não consegue compartilhar, não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, porque aí, enquanto isso, quem já tem vai mostrando para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá, Marcelo, quer começar você? Tinha falado que estava... Filomena também. Ah, não, a Filomena estava tendo. A Filomena já tem como compartilhar? Mostrar aí. Ah, show. Esse é... De quem é? Esse é meu. É o que está aparecendo aí. Tá. Filomena que está falando, né? Não, Selene. Selene, ah. O que você achou, Selene? Pô, ficou bem legal. Eu queria ter pintado, né? Eu acho que ia ficar mais interessante. Eu fiz 3 sombras, né? Uhum. 2 iguais e uma um pouquinho diferente. Achei que ficou bem interessante. Aí o outro lado tá feio, porque o outro lado é a caixa do sapato. Você experimentou várias posições? Foram 3. Dá para você mostrar? Vê o que você consegue mostrar, Selene, Peraí. em outros ângulos. Tô meio enrolada aqui, peraí. Pode colocar aquela imagem mesmo, que de qualquer maneira tem assunto. Tá. Esse já é outro ângulo, já está meio de cima, assim, né? Tá diferente, eu acho. Ou eu que estou vendo. É outro ângulo. Parece outra foto. Aquele celular ficou enrolado, entendeu? Deixa numa aí para eu já ir comentando, para a gente não ficar... Nosso tempo é curto, né? Uma dessas que você já mostrou ali. Isso. Essa é a primeira, se não me engano, que você mostrou. Então, algumas coisas para a gente observar em escultura. Bom, antes de mais nada, não considerem... Assim, quer dizer, meu comentário é o meu comentário, tá? Então, eu não sou dono da verdade, não. E eu estou falando de uma forma assim, trazendo, quer dizer, a própria escultura, no caso, traz material para a gente falar algumas coisas que são importantes, podem ser importantes em termos plásticos. Você vê, por exemplo, é interessante que essas duas formas, pelo menos nesse ângulo, essas duas formas laterais, que estão com um tom mais escuro, deve ser da iluminação, mas que eu acho até muito bonito que seja assim, um craft mais escuro, outro mais claro, elas suportam a imagem do centro, né? Elas trazem um equilíbrio para a imagem do centro que não tem, por si só, não tem apoio. Não é porque é uma peça única, não. Pelo ângulo que ela está assim, meio em diagonal, né? Então, ela perde, ela não tem como se apoiar. Ela teria que ter um suporte. Nesse caso, é um suporte externo, que são outras duas formas, né, decorrentes das sombras, que suportam essa forma.
É algo assim, existem dois elementos equilibrados que seguram, que dão suporte para essa forma que não tem o mesmo equilíbrio. Se a gente só tivesse formas equilibradas, talvez não ficasse tão bom o resultado, porque a ideia justamente é de que a gente possa trabalhar com, assim, a gente ter só o elemento forte, por exemplo, a gente reduz o diálogo, as possibilidades de diálogo de uma composição plástica. Então, um elemento supostamente frágil é suportado por algum mais forte. Essa relação entre opostos é sempre muito, muito interessante na arte. Se a gente tem uma situação sempre completamente equilibrada, acaba se perde o argumento, se perde a dinâmica até do todo o trabalho exige uma dinâmica. Então, quer dizer, exige o espectador é atraído por aquilo que é dinâmico, porque a arte é dinâmica. Então, aqui você tem um elemento, esse elemento central, que ele é grande, ele é volumoso, ele deve ser muito importante, tanto que ele está no centro, e normalmente os elementos centrais são mais importantes, mas ele não se suporta no sentido assim, ele não se garante com toda essa importância que ele tem. Então, tem esses outros dois elementos que suportam. Acho bonito isso. Se a gente tem uma situação super equilibrada, como é o caso de uma mesa é um elemento, é uma forma muito equilibrada. Uma mesa de 3 patas sempre é mais atraente, porque ela te dá a chance de desequilíbrio. Eu estou falando em termos de forma. A ideia de você ter uma coisa totalmente equilibrada acaba se distanciando do movimento, da possibilidade de movimento. Então. É isso. Por outro lado, por exemplo, seria interessante brincar com as formas e correr o risco do desequilíbrio. Essa composição está super equilibrada, né? Assim, a gente tem bastante base. Esses dois elementos, mais o biquinho aqui da forma, criam assim a situação de equilíbrio. Mas é isso aí, muito, muito legal. Agora, eu quero reforçar muito essa questão de tem dois elementos, a esquerda e a direita, que na verdade, são eles que dão suporte para essa forma, que seria, digamos assim, apesar de volumosa, mais frágil. E é bonito, porque é mais claro, mais escuro. Ok, vamos ver outro? Quem pode? Alguém tinha escrito assim, posso compartilhar? Ali o meu. Uhum. Boa noite a todos. Boa noite. Mas aí começou com o final. O certo é que eu amassei, a ver se consigo... Vocês conseguem ver? Mudou a imagem? Não, até agora não. Não? Não. Só um minuto. Então, eu amassei esse papel. Sim. Fiz 4 sombras. Deixa eu compartilhar aí alguma outra. Eu escolhi... Só um minuto. Vocês estão vendo ou não? Não. Agora não.
Agora sim. Aí você escolheu essas duas. Essas duas, em realidade eu fiz 4 sombras, mas essas duas ele está, poderia girar elas. E eu claramente vi 2 pombas. Tá bem nítido. Busqué aquel simbolismo, os otros recortes parecían estados de los Estados Unidos, un parecía Oregon, otro parecía Alaska, mas eu fiquei com essas duas. E depois fiz a junção, conforme mostrei naquela foto, vou compartilhar de novo. Tá. Inclusive quando bati a foto, a sombra mesmo dessas figuras, elas semelhavam as pombas que eu tinha visto na hora de fazer as sombras. De novo Então, é uma luz que está por cima, né, dessa imagem. E ali tem no papelão tem um pedaço de texto, alguma coisa, não tem? Sí, sí, porque es un papel de un cartaz. A ver si tengo una imagen mejor de eso ahí. Que eu queria aproveitar e falar sobre a palavra e o texto na obra. Só um minuto. Como a gente utiliza... enquanto você vai procurando, eu vou falando, porque tinha o texto no seu trabalho, então eu queria aproveitar e falar de uma forma geral. Assim. Quando a gente tem a palavra, o texto, a frase numa obra, o grande perigo é que o texto seja descritivo, né? Que vai explicar a obra. Então, a pessoa quer falar de liberdade, escreve liberdade no trabalho, escolhe tá legal, tá ótima essa foto aí. E aí, porque a gente acaba sendo atraído pela ideia de usar a palavra como descrição, explicação da outra linguagem, que é a linguagem plástica. Então, a linguagem literária ela é rica como linguagem literária, a plástica é rica como linguagem plástica e assim por diante. Mas não quer dizer que elas não possam se aproximar. Então, quando a palavra chega, tudo que ela não pode é descrever a obra plástica. Ela pode ser parte de alguma coisa, ela pode ser simplesmente um efeito gráfico, ou ela tenha sido tão poetizada, como frase, palavra, o que for, que então a gente ela não cumpre mais esse papel descritivo. Isso a gente tem que fugir, porque como a gente usa a palavra, como eu estou usando agora, para explicar alguma coisa, né? Então a palavra é o recurso que a gente tem. Não entendeu? Vou explicar de novo, né? Essa coisa é a palavra, a gente usa a palavra. Às vezes tem o apoio do gesto e tal, mas a palavra é o mais forte. Então, isso já se tornou assim, é com a palavra que eu explico. Só que a palavra também pode ser poética, né? Quando ela está dentro do texto, da poesia mesmo. Assim. É isso que eu queria dizer. E aí isso cabe a tudo. Olhar para um trabalho de criança e sempre explicar, pedir que ele, esperar que ele te explique o que ele fez, é uma coisa super confortável, né? Assim, não vou nem me dar o trabalho de dar a minha interpretação. Eu preciso acertar o que ele quis dizer. Isso, assim a gente se afasta da arte. Mas, Marcelo, a sombra aí ficou tão bonita, né? Virou o terceiro elemento aí. Muito legal. Aí tem um vermelho ali também bonito, que é pedaço do cartaz, né? Eu acabei de fazer uma outra foto, se você me permite, porque essa aqui ficou, realmente se vê a pomba como ela é mesmo. Ver se passa no WhatsApp já e
Mas pode outro comentar também, hein? Nós temos que seguir. Vamos lá, vamos lá. Vamos? Quem mais poderia, hein? Filomena terminou. Consegue compartilhar, Filomena? Eu não vou conseguir compartilhar. Boa noite, gente. Eu não vou conseguir compartilhar porque eu não tinha cartão. Ah, tá. Uhum. Então, eu usei um papel que ele não está conseguindo ficar em pé. Mas Gente, eu achei mas muito tão bonito. interessante. Eu achei muito interessante porque Mas eu estou peraí, lendo. você disse que não consegue compartilhar, não está compartilhando aí? É porque eu não tirei foto, eu estou segurando ele na mão e ele pode ter várias formas, né? Ele pode ter. Não, é porque esse daí é o meu, desculpa. Eu compartilhei Tá. antes. Ah, é mas não verdade, tá, é verdade. então Um agora, eu vou outro muito tirar, lindo está peraí. aí na tela. Tá? Mas Já olhamos. então. Então, Filomena, só um instante para a gente. Tá? Porque o dela já está aqui, é só por isso. Não é porque ela furou a fila, não, tá? Ah, desculpa, gente. Não. Quem é que está falando, hein? É Raquel. Oi, Raquel. Oi. Então, esse é o meu, né? Eu Aham. tirei 2 fotos. Tem essa daí e tem outra de outro ângulo. Deixa eu ver aqui. Não sei como é que faz. Ficou bonito, Raquel. Eu não esperava, né? É sempre uma surpresa. Eu fiquei surpresa, assim, como ficou. Porque quando eu comecei a recortar, Ah, olha que bonito. o primeiro papel... eu gosto mais do outro. Vou deixar o Ah, outro. não. Esse ângulo também. Os É, ângulos são bonitos. É uma delicadeza, assim. E aí, quando a Filomena falou, está em papel, não sei o que e tal, e esse estava com a delicadeza do papel. Aí eu disse, gente. sim, é Aí papel. ela disse assim: eu estou segurando. Gente, mas ela consegue segurar tão parada. Que eu tirei do próprio, eu tô fazendo pelo tablet, né? Aí eu É, segurei com uma mão, tirei com, enfim, bota no timer e vai. é. E aí, o primeiro recorte que eu tinha feito, da primeira sombra, quando eu olhei, eu falei, parece um pássaro. Mas aí fui fazendo o restante, né? E quando eu fui experimentando os encaixes, primeiro eu tentei encaixe de um jeito e não tava caindo, eu falei, vou tentar de outro. Aí foi, enfim, formou essa figura aí para mim, parece uma espécie de um animal, assim, para mim. É o rabo ali, É um o animal seu. bico, as patas. Agora você vê essas sombras também, porque o papel é branco, né? Mas aí tem esse papel mais escuro por causa das sombras. Isso é tão bonito, né? Sim, sim, ficam várias sombras. Verdade. E esse daí só suspenso mesmo, né? Ele não tem apoio, né? Esse é só suspenso. Se fosse expor, ia ter que pendurar. É. Mas é interessante também ficar pendurado. Né? Não, com certeza. Coisa tridimensional, só que pendurado, assim. É. Isso. A outra imagem tem uma coisa interessante, que assim, porque o trabalho é muito delicado, né? Passa uma delicadeza, assim. Mas tem um contraponto na delicadeza do outro, que é meio tem umas contundências, assim, sabe? No de baixo agora. Tem umas coisas meio cortantes, assim, meio punhal, assim, meio. Eu acho isso bonito, esse contraste, essa forma grande, branca ali, chapada, e aí depois tem aqueles outros elementos. Os elementos têm essa contundência. Então, eu acho bonito esse ponto-contraponto, sabe? Na arte é tão importante aquilo que eu estava falando, dos opostos, eles estarem presentes ali, né? A delicadeza, mas tem uma coisa que pode ser lida com alguma violência, sabe? Assim, não é que tenha sido sua intenção nem nada, mas estar presente, né? E normalmente, no processo criativo, sempre os opostos vão estar presentes. A gente não tem controle sobre isso, né? Porque a gente não tem Isso é o que torna como. muito bonito também. Oi? É o que torna bonito também.
Isso aí. Muito bom. Agora, Filomena, por favor. Desculpa. Não, Raquel, tá ótimo. Imagina, você apresentou um trabalho lindíssimo. Eu não tenho cartão, então eu peguei um papel craft aqui que não ficou muito. Enfim, eu vou fazer no cartão depois, mas eu achei que isso daqui me lembra uma cara de urso, isso daqui uma montanha, isso daqui uma cabeça de alguém, enfim. Foram as imagens que me vieram. Mas ele podendo ficar fixo ou, enfim, de alguma forma com suporte, ele pode ter pode trazer várias formas, né? Claro, Mas claro. isso e também com o papel de fundo, como Raquel fez, né? Aí ele fica mais sobressai, né? Isso era uma coisa até que eu ia falar no trabalho da Selene, é claro, não dá tempo, a gente trabalha um tempinho mínimo, né? Mas quanto mais neutro for o fundo, melhor. Ou então a intenção de que o fundo participe mesmo, né? Seja um elemento de intervenção mesmo. Senão, a gente tem que neutralizar ao máximo. Se eu não me engano, do Marcelo também estava mais neutralizado. Assim. E olha aí. Ah, legal de ver esse vermelho aí agora. Totalmente pássaro também, né? Galera voando aí. Esse vermelho ficou tão bonito e com esse QR Code aí. Esse é o grande barato, né? Porque é a desconstrução, né? O QR Code, você reconhece como QR Code, ok, beleza. Quando vai para aí, cria aquele incômodo assim. Ué, mas o que quer dizer esse QR Code aí? Não quer dizer, pode ser só desconstruir mesmo, né? Esse como tudo, né? O rejeito deixa de ser rejeito, o QR Code deixa de ser QR Code, né? Muito legal. E aquele azulzinho ficou bacana também, ali na parte de baixo. Esse tipo de trabalho, as coisas vão surgindo, né? Como disse a Raquel, uma surpresa e tal. Essa surpresa que são os acasos, né? Em que eles passam a ser nossos na medida que a gente se apropria deles. Quando a gente olha e diz, e aí sem querer apareceu isso que eu gostei muito. Esse gostei muito significa é meu. Entendeu? Essa é a grande diferença. Muitas pessoas pensam assim, aconteceu, não, mas isso, sei lá, foi por acaso, não tem nada a ver comigo. Assim, sabe? A pessoa fica se justificando. Não, é seu. Você viu, não viu? Quem viu foi você. Então, é seu. Seu olhar capturou, né? Então, quando você diz, eu gostei disso aqui que aconteceu, pronto. Já virou, pode se apossar, pode fazer registro, porque é seu. E esse é o grande barato desse tipo eu acho, desse tipo de proposta, que a gente vai descobrindo coisas e vai ampliando o nosso vocabulário. É com essas descobertas que a gente amplia o vocabulário plástico, né? Artístico, poético. Com essas apropriações. A arte é apropriação todo o tempo, né? Você vai com uma intenção, descobre outra no meio do caminho, você se apropria de uma coisa, de uma ocorrência, de um acaso. E assim vai. Isso aí, galera. Rápido, né? Já passamos do horário. Tô certo? 7h30? Não, né? 7h30. Tô olhando para o relógio aqui. Sou ruim disso. 7h30, 8h30. Não, a gente tem 20 minutos? Não. 15. Temos 15 minutos? Então, essa eu não sei se alguém mais tem
Pode mostrar? Dá tempo, sim. Dá, Paula. Liz, né? Liz de Paula. Liz. Mostra aí. Esse aí foi a sua sombra, né? Antes de você mudar, Liz. Vocês conseguem me ouvir? Estou escutando estamos vendo sua imagem aqui. Esse é o seu amassado, né? Seu primeiro trabalho aí, a partir do amassado. Eu queria fazer um comentário antes de você mudar. É interessante como o amassado em si não remete a nada muito racional, né? Porque a própria proposta de amassar o papel e tal, sempre a gente imprime alguma emoção ao amassar o papel, né? E aí fica registrada essa emoção de alguma maneira, né? Mas a sombra é racional, é interessante. É que também não tem... Imagina, você tem controle de que vai fazer uma sombra racional. Assim, eu estou chamando de racional, não quer dizer que seja verdade, não. Mas a sombra não parece nascer dessa forma. Que interessante isso. E eu estava com... Eu estou no celular, né? Uhum. Eu estava com outro celular Uhum. e eu fui passeando, né, com essa lanterna por alguns lugares, assim, na primeira pausa que eu tive com o celular, surgiu essa forma. Olha, que legal. E não sei por quê, mas me remeteu a uma águia de barriga para cima. Tive essa impressão. Depois até ficou até mais claro. Eu posso passar para o próximo? Claro, pode. Essa foi como ficou, né, depois que eu passei para o papel. E eu consegui ver um monte de coisa depois daí. Até de um cavalo até um Pégasus. Eu tive uma viagem aí muito grande. Uma águia da mesma ideia que eu tive inicialmente, né, da imagem que eu vi. Liz, você trabalha com criança? Você é professora? Trabalho. Deixa eu só, então, aproveitar o embalo. Quando você diz assim, eu vi uma águia, vi não sei o quê, ajuda muito a gente compartilhar com as crianças essa amplitude que tem a arte das múltiplas interpretações. Isso facilita muito os nossos comentários. Isso, para mim, é básico. Assim, vocês sabem que a arte pode ter muitas interpretações, mesmo que seja uma figura humana, com todos os detalhes, com o máximo de realismo, cada um pode encontrar um tipo de emoção nessa figura, pode criar uma história para essa figura, de onde veio, para onde vai, o que ele é hoje. E essas interpretações são particulares. Esse é que é o grande barato da arte, né? Isso que é a riqueza da arte. Então, quando você olha para o trabalho do fulano e vê um cavalo, é o seu direito de ver um cavalo, mesmo que ele não tenha feito um cavalo. Assim, isso é importante, porque senão fica aquela coisa, errou, acertou, entendeu? Eu quis só um parênteses aí. Não, e é bom até, né, a gente nem colocar de início, né? Pelo menos eu não faço isso. Dar meu ponto de início. A criança que eu pergunto, o que você está conseguindo enxergar? Você enxerga alguma coisa? Porque às vezes também não enxerga. E às vezes é só uma expressão gestual mesmo, né? Sem interesse de construção. Mas seguindo lá, vamos ver. E o último, na verdade eu consegui duas formas. Aí vou essa primeira.
E essa segunda. Interessante. Essa daí é tão figurativa para mim. Interessante. Não, e o mais engraçado, Hélio, porque assim, eu não fiz 2 imagens diferentes. Eu reproduzi 2 vezes a mesma imagem. Então, assim, para mim de início foi um pouco desafiador, porque eu pensei assim, a imagem é igual, né? Então, como é que eu vou buscar formas para não ficar presa ao que eu pré-determinei, né? E foi isso, aí eu consegui chegar nessas 2 possibilidades. Muito legal. Interessante como cada um encontrou uma solução diferente, né? É sempre assim, a partir de uma mesma proposta. Sempre que vocês lançarem alguma proposta, quem trabalha na área de educação e arte, lançarem alguma proposta para aluno, para um grupo, e tudo ficar parecido, faça uma revisão profunda no seu trabalho, porque não está bom. Não é para sair nada em série. E uma coisa também que eu queria aproveitar daí do seu trabalho, que você disse assim, eu peguei a mesma forma e repeti, né? Essa é uma proposta, porque a gente modifica as propostas, né? Essa proposta que eu lancei para vocês podem inventar um monte a partir daí, um caminho para lá, para cá, né? Dependendo do seu propósito, você muda a maneira como você lança e cria uma regrinha, assim, recorte, aí não rasgue, pequeno, grande, sei lá. O texto vai mudar completamente o propósito. Então, por exemplo, crianças, adolescentes autistas, que têm uma tendência à repetição, né? Tem uma compulsão à repetição, a arte, isso é uma coisa maravilhosa. Você cria um exercício como esse, lança uma proposta assim, só que é a mesma que nós vamos fazer várias vezes. Então, você está falando a linguagem dele. Não, você não está dizendo, façam coisas diferentes. Não, é a mesma, vamos repetir. Se ficar cansado, eu te ajudo. Vamos fazer o que for. Aí você é mero operário lá. Repete o que ele fez. Tá, fez. Aí faço 3 e agora monto, por exemplo, entendeu? Ou simplesmente contorno no papel e vou fazendo várias vezes como um modelinho que vai criando várias formas, em sobreposições, enfim, você vai pela linguagem, no caso do autista, né, da repetição. Você vê como as coisas têm caminhos propósitos tão diferentes. Por exemplo, com grupos de adolescentes, né, com meninas que já são mães, ou já com uma tendência, né, a ter essa maternidade prematura, né? A ideia de você ter um modelo que você repete, também é interessante. Quer dizer, são 2 coisas completamente diferentes. Tem uma abordagem, quer dizer, tem um propósito, um interesse, uma relação muito próxima com os autistas, como também numa situação como essa, que não tem nada a ver com autismo, né? Com a maternidade prematura e tal. Porque muitas meninas procuram justamente uma repetição delas, tipo assim, eu vou tentar de novo, quem sabe agora melhor. Então, alguém que seja meu e que possa me fazer representar melhor. Só que isso vai ser frustração garantida, né? Porque você não tem uma repetição. Então, você trabalhar com isso, com a imagem, é o mesmo caso da gravura, que você imprime.
É muito interessante. Eu tenho vários casos assim de que o trabalho foi nessa direção. E você via como se a menina retomasse o imaginário infantil, adolescente, como tem que ser, entendeu? E abandona aquele caminho de vou tentar eu de novo, porque não deu certo, vou começar tudo de novo. Então, vou ter um filho, uma filha, e aí me repete lá. Aí, depois de 8 meses de nascido, começa a dar ruim. É mais ou menos assim. Entrei por um assunto, né, que parece nada a ver, mas, enfim. Não tinha como, estava aqui na minha cabeça, veio uma coisa, ligou a outra. Eu só queria falar sobre isso, que a gente não... O que a gente tem para apresentar são propostas, porque elas são estruturadas por propósitos. E esses propósitos se dão de forma poética, simbólica. Não dá para a gente pular isso tudo e simplesmente apresentar uma atividade. Olha, a atividade é essa, façam assim. Não serve para nada. Você lança, você propõe, porque tem um propósito, né? Enfim. Eu queria, se não tem mais ninguém com mais nenhum trabalho para apresentar, tem, né? Mas não quer apresentar. A Maria Clara levantou a mão. Pode, Maria Clara? Claro que eu poderia. Poderia muito. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Primeiro eu tava sem papelão, aí eu fiz no papel mesmo. Só que na primeira apresentação eu fiquei meio desesperada, tipo, eu preciso arrumar um papelão. Eu assaltei o armário e peguei uma caixa de aveia. Mas eu quero mostrar o primeiro que eu fiz, calma aí. Deixa eu só me encontrar aqui na... Tá. A minha folha ficava muito pontiaguda, e aí me lembrou um filme que eu gosto muito de animação, chamado Castelo Animado, que ele é todo feito de várias partes, tipo, a pessoa vê e parece que é um lixo, mas dentro é um castelo encantado. Uhum. E eu só conseguia ver pontas, e aí me lembrava realmente essa questão de telhados. Eu até tirei uma foto, calma aí. Tentei fazer um jogo de luz aí com tipo, o reflexo do coisa do teto, fazendo uma lua ali no castelo. Isso. Aí tá. Aí por último, só que aí depois, quando eu consegui a caixa de aveia, eu não tava vendo mais um castelo, eu tava vendo as montanhas que talvez estivessem escondendo o castelo ou o vilarejo, e saiu isso aí. Aham. E foi isso. Obrigada pela... Só um instante, Clara. Você tem o amassado inicial de que surgiram essas sombras todas? Não, né? Eu tenho, só deixa eu interromper a ligação que eu vou ter que buscar lá na cozinha. Deixa eu achar. Não, já jogou fora, Clara. Já rejeitou. Voltei. Quase caí. Deixa eu virar aqui a tela. Como é que eu viro? Achei. Foi essa aqui. Ah, tá. As pontinhas aqui. Deixa eu vou colocar aqui no modo quem está falando. Ah, pronto. Porque tinha saído. Ah, tá. Aqui as pontinhas do papel. Uhum. Pessoal, vocês viram? Cada um amassou de um jeito. Clara, você já tirou? Eu estava vendo, Clara. Desculpa. Olha, um universo aí, né? Você pode passar o resto da sua vida criando só a partir desse amassado. Sim. Não precisa de mais nada. Pode Só aí tirar? já tem um mundo. Pode. E aí você fez lá... Agora eu quero mais.
Quero voltar lá, claro. Voltar na imagem? Não nas sombras que surgiram a partir daí. Tá bem. Um segundinho. Deixa eu colocar. Esse aqui no desenho. Aí você já cenografou. E aí eu também. E aí ele já montadinho. Pronto. Tá. Muito legal. Soluções. Fico tão feliz com essas soluções todas diferentes assim. Você aí trabalhou com lápis, né, para reforçar e tal, né? Foi? Sim. Primeiro para fazer os telhados, depois os picos das montanhas. Muito bom, que ótimo. Bom de ver. Pode tirar? Pode. E é isso, pessoal. Eu acho que agora dentro dessa área aí quer dizer, a partir dos rejeitos, tem muita coisa que se pode fazer. Tem um filminho, mas nem dá tempo, nem separei, mas eu já mostrei em alguma palestra na PUC. Mas faz tanto tempo. Uma menina que tinha o maior... tudo que ela fazia, ela achava que era horrível, mas ela não chegava nem a expressar. Isso é que era interessante. Tem uns que falam, tá horrível, não sei o quê, joga fora, fica irritado, se debruça, cruza os braços em cima da mesa, tipo, não vou fazer mais nada, tudo que eu faço é horrível. Mas essa menina, ela não falava nada, ela simplesmente jogava tudo no lixo e era sempre muito silenciosa, sempre muito silenciosa. E aquilo dava uma angústia, porque se você falasse com ela, ela dava um sorriso. Ela era meiga, inclusive, no olhar, a forma como ela lidava com todo mundo. Clara, você tem que descompartilhar a sua tela, eu acho. Acho que eu já tirei. Já? Tem um M aqui, de quem é, né? De Maria Clara, não? Parece ainda compartilhado. Bom, não importa. É porque eu estou vendo só eu estou vendo poucas pessoas. Mas, enfim, aí ela sempre muito delicada, mas amassava tudo, jogava tudo fora. E aí nós fizemos uma lixeira com ela, quer dizer, ela construiu uma lixeira para ela e pedimos que ela jogasse sempre os trabalhos dela que ela não gostasse, ela não gostava de nenhum, né? Que ela jogasse tudo na lixeira. Ela passou a jogar tudo lá, e aí tinha pedaço de argila seca, tinha um pedaço de gesso, tinha papel, tinha cartolina, tinha barbante, pedaços de coisas com palitos e colagens, enfim, tudo lá quebrado. E aí... Aí eu aproveitei uma armação de um pallet, bem grandão assim, só a armação, como se fosse uma grande moldura, e escrevi com letra daquelas que a gente... aquelas prontas, sabe, de metal, assim, que você passa o spray no meio e aí vai... Que eu queria uma coisa, não queria escrito com a minha mão, não. Achei que ficaria mais forte assim. Aí eu escrevi, isso é arte, isso é arte, isso é arte, isso é arte, em volta na moldura. Assim. E aí... ficou isso é arte, isso é arte, isso é arte. Coloquei no chão um papel branco grandão. Não era o chão mesmo, que era branco, não me lembro mais.
Eu acho que não tinha esse papel grandão, não. Então, foi o chão mesmo, que era claro. E aí comecei a montar junto com ela, colocando os pedaços dela, das coisas dela, que por isso eu digo os pedaços dela, nesse espaço do Isso é Arte. E aí a gente foi criando composições com os pedaços, os fragmentos, os rejeitos que ela foi catando no lixo dela. E foi muito emocionante isso. A carinha dela no final, a satisfação de ver, e eu e ela andando em volta do pallet, que é grandão, né? Andando em volta do pallet para olhar por vários ângulos. Foi uma coisa assim, e uma mudança dela, um valor que ela... Uma retomada de autoestima, né? Uma coisa... Foi muito bonita. Que foi bom que filmaram isso. O professor da turma dela, eu nem percebia, ele estava filmando. E aí virou um documento maravilhoso, que eu podia ter trazido hoje, mas também nem ia dar tempo, apesar de rapidinho. Mas eu contei, dá para vocês imaginarem como é que é. Tá, beleza, pessoal. Vamos embora? Obrigado pela presença de vocês. E feliz de estar aqui, falando desse assunto que eu acho que... Porque todos nós gostamos. É bom, né? Falar de um assunto que todos nós gostamos. Muito bom. Beijo a todas e todos.